está um pouquinho acima do peso, não sabe o que fazer para, né, conciliar aí essa alimentação, fazer uma alimentação mais saudável. Hoje, né, eu estou recebendo aqui uma nutricionista e também uma endocrinologista pediatra para falarmos sobre isso. Se você tiver filhos, quiser tirar dúvidas, você pode mandar um zap para a gente. Eu não sei se já tem aí, tá tudo certo? Né? Não acredito, Janaína não trouxe. Hoje a Janaína teve que sair, a Janaína não trouxe nosso zap, tá com ela. Mas quem tá hoje aqui é a Adriana, né, com a gente. Então, infelizmente, vocês não vão poder mandar zap pra gente tirar aquelas dúvidas, né? Mas fica aí atentos, porque eu tenho um filho e eu vou tirar minhas dúvidas, que pode ser que sejam as de vocês, tá bom, gente? Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas aqui amanhã da gente. Hoje eu tô recebendo aqui, só apresentar pra vocês, a endocrinologista Amanda Paiva e a nutricionista de Carla, né, Almeida, que estão aqui junto comigo. E a gente vai bater aquele papo de mãe, né? De mãe que tem aquelas dúvidas, né, meninas? Tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindas. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das causas, né, da obesidade infantil, né? A obesidade infantil hoje eu acho que está crescendo bastante, né? O que é que vocês acham? Está crescendo bastante. Na verdade, a gente já vivia uma pandemia de obesidade antes da pandemia do coronavírus. Né? E a gente, com a pandemia, houve um aumento absurdo. Né? No consultório, a gente percebe que as crianças, em um ano, ganharam 7, 8, 10 quilos. E isso traz consequências muito pesadas na vida deles, né? Faz com que a gente perceba também o aumento de crianças com pressão alta, de crianças já tendendo a diabetes. E isso é bastante preocupante, porque... As taxas elevadas, né? As taxas elevadas. E como elas estão, as crianças e adolescentes, né, estão muito presas, sem o contato, sem a atividade física, que muitas delas eram já acostumadas a fazer, tinha aquele nível de atividade física. Esportes, né, na escola, isso, que agora, né, suspenderam tudo. Então, no consultório elas não têm isso mais, né? É muito comum dizerem assim, antes da pandemia eu fazia, mas agora não faço Sem mais. Falar do acesso, né, à alimentação industrializada, agora ficou muito mais fácil. Muito maior. Nossa, bem prático, né? Virou até recompensa, né, diante de todo o momento que a gente está vivendo. As crianças estão muito ociosas, veio associado a isso um fundo de emocional muito grande. E como recompensa mesmo, a gente tem visto que os pais, a facilidade ao acesso à alimentação industrializada tem sido muito alto, muito assim. Você vê que isso está sendo Tem muita aquela coisa assim, meu filho já não pode sair. Meu filho já não vai para a escola, meu filho está extremamente ansioso. Então, eu vou deixar ao menos ele comer. Né? O que era final de semana, eventualmente, virou todos os dias. É verdade. E isso fez com que já era, né, um problema de saúde pública, a gente já tinha grandes números. Agora, eu tenho um filho e eu vivenciei isso em casa, esse aumento com a redução do gasto energético associado à alimentação inadequada. Os meninos hoje estão estudando remoto também. Ficam em casa, sentados. O tempo de tela aumentou demais. Né? Então, o recomendado é que fique só 2 horas, né? Mas só a aula online, às vezes, dá muito mais que isso. Né? Só a aula online já dá 4, 5 horas dia. E aí, quando eles saem da aula... Vão fazer o quê? É verdade. Né? Vão ficar em celular. É complicado, né? Agora tem muitos meninos que ficam em frente ao computador muito tempo, ou em frente à televisão muito tempo, assistindo praticamente o dia todo, e principalmente quando não tem escola. E isso contribui à alimentação? Eles comem mais? Será que eles ficam mais ansiosos e comem mais? Com certeza, né? Até porque a tela, ela distrai, ela tira o foco. Você tá ali... Você vai comendo e não percebe. Então, a regulação de fome e saciedade ali, ela vai passando despercebida, porque sua atenção está focada em outra demanda. Ele fica na tela, o acesso, ele vai comendo,
Eu acho que é E tem parecido com a questão gente do que é sono. adulto. Sim, acho a que mesma parecido coisa. com a gente que é adulto. Vai Mesma assistir um coisa. filme, vamos fazer uma pipoca, vamos fazer não sei o quê pra Isso. comer. Por que as E nunca pipocas você do vai cinema fazer é uma tão salada para assistir filme. Quem que vai né? fazer, não é isso? Exatamente. gente? Ninguém vai Você fazer sempre salada, vai vai- assistir filme. Realmente, Isso, não é muito né? atrativo, né? Não. Venhamos e convenhamos, né? Isso. Mas vamos falar um pouquinho, né, dos riscos, né, que a obesidade ela pode trazer nessa fase infantil. Porque é da infantil que já vai passando para Isso. adolescente e adulto, né? Eu acho que é interessante falar sobre uma coisa que não é muito comentada. Porque nos adultos, a gente sempre vai comentar, né? Da pressão alta, do diabetes, dos riscos de infarto, AVC. Na criança vai ter todos esses riscos, mais o risco da puberdade precoce. Certo. Né? Então, assim, lógico, eu não estou dizendo aqui que só quem está acima do peso é que vai desenvolver. Mas a gente vê que o risco é aumentado. Tanto é que já tem um estudo que saiu agora em maio, italiano, dizendo que teve um aumento de quase 200% nos casos de puberdade precoce lá, né, devido a essa questão. Né? Assim, especula-se que seja devido a esse aumento de crianças obesas. Né? Então, do acesso às questões de industrializadas, né? As comidas industrializadas, que a gente sabe que também tem substâncias que ajudam nessa questão da puberdade. A obesidade, tipo, se a pessoa não fizer a ingestão direito, né? Você pode ficar com o alimento ali por muito tempo e acaba você engordando. Como é que é isso? Porque eu acho assim, quando a gente come, dá uma caminhadinha, sei lá, para poder, né, fazer a digestão, para poder, eu acho que a comida é decente, tem isso, né? Mas você come, aí fica lá, sentado. Eu acho que vai ficando tudo aqui, né? Eu acho que nem desce. É que a obesidade, normalmente, É uma ela coisa vem meio, né? muito associada ao sedentarismo, né? O obeso, por si só, ele já se sente um pouco mais cansado, ele fica mais indisposto e, Sem querer consequentemente, fazer nada, ele né? fica mais paradinho. E aí tem uma lentidão no processo de digestão, isso é natural. Então, acaba que fica com a digestão se torna mais lenta. Logo em seguida, ele já vem comer novamente e aí ele vai sempre entrando. hipercalóricos, E sempre né? hipercalóricos. Os alimentos são sempre alimentos com grande densidade calórica, alimentos inadequados na maioria das vezes. E aí soma a digestão da refeição anterior com o sedentarismo, uma nova refeição e assim vai acumulando e vai chegando nisso, É hereditário também, né? Com certeza. Porque às vezes os existe pais já isso. são mais gordinhos, então Isso. a tendência dos filhos serem também Tem grande. aquela tendência, né? A gente diz assim, filho e neto de pessoas obesas e diabéticas tem que ficar muito de olho, né? Porque é muito genética essa questão. Então, essas pessoas mais ainda têm que ter mais cuidado com a alimentação e atividade física, né? E o sedentarismo. É verdade. Carla, qual é o tipo de alimentação que contribui, né? A gente sabe, né? As mães sabem, mas a gente vai, né, só tirar as outras. Que contribui para essa obesidade? Tá, então, o que é que eu digo que a maior contribuição para a obesidade, além da qualidade, é o excesso, né? A primeira coisa, a gente tem que pensar que tudo em excesso vai levar à obesidade. Fruta é saudável? Mas se for em excesso, também vai levar à obesidade, exatamente. Então, a alimentação equilibrada seria o primeiro passo, né? E aí, a escolha da qualidade dos alimentos, ele também vem como prioridade nessa alimentação. Os alimentos que mais contribuem para a obesidade são os alimentos industrializados. Aquele que a gente desembala mais, né, e descasca menos. Então, todos esses, eu costumo dar o exemplo muito prático para as mães. O que tá em prateleira de supermercado, que tem uma vida útil muito grande, ou seja, que tem aquele prazo de validade muito longo, esses possivelmente, eles são, assim, tá no ranking de contribuir para a obesidade, né? Até porque se eles estão ali por muito tempo, eles têm conservantes, eles têm muitos produtos industrializados. Então, além desses produtos industrializados, como biscoito, né, miojo e esses macarrões instantâneos, salgadinhos, bolos, todos aqueles, né, coisas gostosas. Vem os fast foods, pizza. Isso. Então, eles vêm.
E o que é interessante a gente falar é que a obesidade ela precisa ser considerada como um problema de saúde e não como um culto pela beleza, né? É verdade. Porque as pessoas, às vezes, elas ficam... Ah, mas eu não ligo de ser um pouquinho Eu não ligo, gorda. E tem muita questão que não é doença. Não é doença, Né? exatamente. Não, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Então a gente tem que quebrar, isso aí é um mito. Né? Na verdade, pode ser que não tenha chegado ainda a doença. Tem gente que acha bonito. Que Tem acha gente que bonito. vai, acha Isso é bonitinho. muito As vozes né? especiais, né? Ai, As vozes gente, acham não. que o gordinho é sinal de saúde, Saúde, né? é saudável. É, É saudável. tão lindo, né? E uma coisa também é que as pessoas só deixam para se preocupar com a obesidade na fase adulta. verdade. Então ela acha que a criança gordinha vai é emagrecer. normal, vai emagrecer. É. E pelo contrário, né, Pelo doutora? A gente contrário. sabe que a criança A maioria adulta, dos ela é estudos. um forte candidato, a criança obesa é uma forte candidata a ser um adulto obeso. Isso, os E estudos outra, tem esse mostram negócio. isso. É a fase criança. Quando ele esticar, ele vai crescer, ele vai esticar, né? Tem Exatamente esse negócio. isso aí. Esticar pode ser pra cima ou pra baixo. Ou pro lado, né, minha gente? Então tem que ter o maior cuidado. E comida de criança, né? Isso. Acha que porque a Isso. criança tem que comer biscoito, tem que comer A salgadinho. feira de fulaninho. É. Né? Como se a feira de fulaninho fosse diferente da feira dos pais. Né? Então, eu vou fazer a feira dos meus filhos. Aí a feira dos meus filhos é biscoito recheado, Salgadinho, refrigerante, suco de miojo, caixinha, né? Suco Que de assim, caixinha. você Suco de vê que caixinha, que a gente não vai dizer o nome. liderança. E assim, você até, pelo menos eu me deparo muito em consultório com os pais que levam uma alimentação saudável e os filhos não é porque é criança, eles não precisam se preocupar com isso agora, tá tudo tranquilo. E a gente sabe que daí, eu acho que a obesidade infantil, ela não é só um sobrepeso, só uma questão de estética, tem todas aquelas consequências de alterações e ela pode ser a porta de entrada para muitas outras doenças. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É claro que, né, a gente que é adulto, quando vai fazer uma dieta, se for aquela dieta muito assim, regrada, a gente às vezes acaba desistindo na metade, porque você não aguenta sempre comer aquela mesma coisa. E sempre aquele negócio. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode isso. É triste esse não pode, viu? Mas enfim, para as crianças, é do mesmo jeito? Até que ponto isso pode ser prejudicial? Tipo assim, olha, não pode comer isso. Acabou, só pode comer isso e aquilo. Até que ponto é prejudicial também para essa criança que está começando a fazer uma dieta, que nunca fez? Dificilmente a gente precisa fazer uma restrição tão grande, né? Porque uma coisa que perguntam muito no consultório, quantos quilos meu filho tem que perder? Só que para a criança não tem isso, porque ele está em crescimento. Então, se ele conseguir manter aquele peso durante um tempo, naturalmente ele vai emagrecer porque ele está crescendo. Certo. Né? Só que crianças que estão com maus hábitos alimentares e sedentárias, se a gente não fizer nada, se a gente não mudar isso, elas ganham peso muito facilmente. Então, até para manter o peso da criança, precisa de mudança. Né? Então, a gente vai restringir a quantidade de vezes que ele vai comer aquilo ali. Por exemplo, é muito comum, todos os dias, na hora do lanche da escola, a criança comer um industrializado. Então, é o que eu sempre digo, deixa para o sábado, deixa para o domingo, né? Só naquela... Final de semana. Isso. Final de semana eu acho perigoso, porque final de semana acha que é sexta, Libera sábado, geral, sábado. Domingo, é verdade. Isso. Aí a gente pede para que escolha um dia na semana e coma naquele dia, né? Porque é o dia a dia que vai... É verdade. A depressão, ela pode causar obesidade? Sim. Tanto uma causa... Tanto a depressão pode causar obesidade, quanto a obesidade. Como ao contrário. A obesidade também pode causar Também. depressão. É questão de bullying, né? Muito intenso. Muito, tem demais, né? Agora, vamos lá. Alimentação saudável. O que é que a gente deve dar para os nossos filhos comerem? Que eles vão se alimentar bem, vão ficar saudáveis, claro, sem tirar tanto, né? As coisas que eles gostam. Sim. Porque se a gente banir tudo... É pior. É complicado, verdade. é mais fácil você deixar, você pode comer, mas reduz um pouquinho, você pode comer uma quantidade menor. É o que a gente chama de reeducação alimentar, não, né? as crianças, sabe o que elas fazem? Pega escondido quando você não está em casa. Isso.
À noite, quando os pais vão dormir. Exatamente. Eu lembro muito bem de uma pessoa ia na minha casa, a gente dizia, não pode, você não come isso, come pouco se for comer. Mas às vezes eu comia biscoito, jogava debaixo da cama, botava dentro das gavetas para ninguém ver. Mas aí a gente acabava vendo, né? Mas enfim, é complicado, porque assim, se você regrar e dizer não pode, nada disso, é pior. É pior. É mais fácil você deixar, olha, você pode comer, mas você come menos quantidade, assim. Isso. Porque se você comer demais, você vai acabar se prejudicando. E tirar da rotina diária. Tirar da rotina. E tirar da feira. E vai tirando, aos pouquinhos vai saindo. Quem compra, né? O acesso vem de tirar da onde? feira. Então, Verdade, verdade. A gente educar, fazer essa reeducação da criança é muito importante. Por quê? Como a Amanda falou, criança não faz dieta, criança se reeduca. Isso. A gente sabe que a obesidade ela vem como consequência de um consumo elevado, né? E de alimentos inadequados. Então, a gente trabalha com essa reeducação, a gente trabalha a conscientização. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a nutrição comportamental, porque eu acredito que é a que mais funciona com a criança. Acho que esse radicalismo a gente é prejudicial. E a gente tem que pensar que na pirâmide, por exemplo, alimentar infantil, tem lá a guloseimazinha, mas lá no topozinho da pirâmide. Então, trabalhar a criança que ela pode, mas que ela pode um pouquinho, porque está lá na pontinha da pirâmide, aos poucos elas vão entendendo. Tá? E acho que, como o acesso vem por via dos pais, eles também se conscientizarem, né? Se tá fácil, que é mais fácil eu pegar um iogurte industrializado ou tirar a casca de uma tangerina, soltar e leva mais tempo até no processo do comer mesmo, né? Vai mastigar e ali vai demorar um pouquinho mais, né? E o que eu costumo dar como orientação, além de toda essa reeducação, é tornar mais fácil os alimentos que são mais saudáveis, né? Colocar uma fruteira. Colocar uma fruteira com uma facilidade para a criança. E na hora da alimentação, ter essa alimentação variada, ter alimentos que são realmente mais saudáveis. E deixar para, eventualmente, esses alimentos que a gente já sabe que contribuem com a questão do sobrepeso e que, se tiver livremente, a criança vai ter sua preferência por ele, né? Tem criança que tem já suas preferências pelas frutas. Ah, eu só gosto disso, de abacaxi, banana. Enfim, e as outras frutas? Seria interessante a gente experimenta, porque tem menino nem experimenta. Isso. Ah, não gosto. Olha, não tem gosto. A preferência e já fica naquela. Isso. E acaba que, como a gente abusa, né, de tudo, a alimentação, a gente come uma coisa, muitas vezes eles vão abusando. A criança que tem poucos alimentos saudáveis no seu repertório alimentar, ela vai ainda ficar bem mais fácil a preferir alimentos industrializados. Porque principalmente na hora do lanche. Né? Principalmente na hora do lanche, né? Porque a gente não está na escola. Ninguém está na escola para saber o que estão comendo, né? Fica bem complicado. Por exemplo, na escola do meu filho, onde ele estuda, ele tem um almoço. Tudo certinho, com nutricionista lá, o almoço é tudo organizado. Ah, não tô afim de comer esse almoço. Vai pro Snacks. Aí lá tem um monte de coisa gostosinha, mas que engorda. É complicado, né? Poderia ser assim, não, isso aqui é só mais tarde. Vamos deixar almoço, almoço. Não vai ter almoço. Não podia ter essa opção. O problema é esse, é ter a opção. Ter a opção, é complicado. Aí deixa de almoçar para comer besteira. Isso. Se der a opção, né? O saudável nem sempre vai ganhar. Por exemplo, é muito comum ter na cozinha um pote de biscoito ali, à vista. Não tem condições, entendeu? Porque um adulto, ele vai preferir o biscoito muitas vezes do que a fruta. Imagine uma criança. É verdade. Eu acho que o papel dos pais é fundamental para uma boa alimentação das crianças. Agora, quantas vezes mais ou menos, né, a criança ela tem que se alimentar? É como a gente, 3 em 3 horas. Tem criança que, por exemplo, eu não gosto de tomar café. Não quer o café da manhã. Aí pula. Aí deixa esperar o almoço, enfim. Né? Às vezes o almoço é um pouco mais tarde, então fica aquele negócio. Aí acaba comendo alguma besteira, né? Antes do almoço. Né? Mas assim, de quantas em quantas horas seria bom a criança se alimentar? Antigamente tinha muito essa questão, né? Tem que comer 3 em 3 horas e tal. Mas assim, hoje em dia, o que é que a gente pede? Que as refeições principais realmente existam, né? A gente pede que não pule o café da manhã.
Mas isso passa também por uma reeducação do sono, né? Porque muitas vezes a criança acorda muito tarde e aí não toma café e tal. Ou dorme tarde, Isso, acorda cedo, dorme não tarde. dorme Sim. direito. Eu acho que isso também contribui, né? Isso. O sono. O sono é muito importante, sono né? é muito O importante. sono é muito importante. Quando dorme tarde, acaba comendo mais, a saciedade também, a questão hormonal do sono, né? Ela é muito importante, tem que dormir bem para poder ficar saciado, Aham. né? E aí eles acabam dormindo mal e essa questão da saciedade toda fica desregulada. Aí acorda sem fome, também porque comeu até tarde, então no outro dia de manhã acorda sem fome. Então o ideal é que a gente faça de tudo para não pular o café da manhã. Exatamente. Não fique comendo até Comer, tarde. nem que seja alguma coisinha, Isso. mas É. comer, Isso. não deixar Até de comer. porque quando pula uma refeição, a próxima vai estar com muita fome. Isso. Logo, Vai comer a ingesta vai ser muito maior. E aí vai começando o dia, né? Não existe hoje, assim, a gente não determina... Isso é muito individual da rotina da criança, da família, né? Hoje a gente já não trabalha a cada 3 horas, você precisa se alimentar. Porque a gente precisa também dar à criança autonomia de fome, de autorregulação, de fome Para e ela ter saciedade. noção de fome. De fome. É verdade. Isso até no processo da obesidade e de outros problemas de transtornos alimentares, isso é muito importante, essa autorregulação, né? O que a gente não pode fazer é permitir um jejum prolongado, porque a gente sabe que isso também é prejudicial. A alimentação dos pais, de alguma forma, influencia na dos filhos? E como? Muito. Né? Hoje em dia, existe aquele pessoal que está fazendo agora, tipo as marmitas fitness, né? Que a gente já pega, congela e vai todo dia, vai tirando. O que é que vocês acham sobre essas marmitas, se são congeladas? Vocês acham que é legal? Não é Olha, legal? É uma coisa assim que perde um pouco O processo de nutrientes? congelamento, ele é um processo seguro, tá? Sim. E ele é um processo que veio para facilitar a vida, né? Desde que esse congelamento seja feito da maneira adequada. né? Hoje a gente sabe que tem a forma correta de congelar e que o congelamento ele é um método de conservação seguro do ponto Certo. de vista nutricional mesmo e do ponto de vista de saúde, de segurança alimentar. Só que entender como esse processo foi feito é importante. E nunca vai substituir o alimento do dia que foi feito. A gente não tem nada melhor que Mas- comer aquele alimento feito na hora. Na hora. Diferente. Mas eu vejo ele como uma boa alternativa, uma mão na roda para diminuir o acesso aos A fast besteiras. foods, por exemplo. Porque se você tem a opção de ter lá congelado, você não vai passar e não vai comer uma besteira, porque você sabe que vai ter. Então, eu prefiro orientar o congelamento a não dar tempo fazer e vou comer comer qualquer uma bobagem. coisa. Isso, com a porque pandemia. tem isso também, né? Até os pais, às vezes, Isso. não tá afim de fazer, não tá com preguiça. Ou Já pede, passa nos drives ou aí, pede, né? né? Delivery. Vamos pedir delivery? Ah, vamos pedir hoje isso. Aí acaba que vai lá, olha e fala, eita, vamos pedir Isso, esse. então... Aí todo mundo vai naquele que é né, Agora na atraente, pandemia, gente? né? Agora na pandemia então, aumentou muito a muito. sobrecarga, principalmente materna. Né? Aham. Aumentou muito a sobrecarga porque home office, a criança ali fora da escola, a criança ali em cima, você querendo trabalhar sem poder, aí você também... Eu quero isso, quero aquilo. quero isso, quero aquilo. Então, o mais fácil é você pedir, né? Então, assim, a gente precisa dessa opção do congelamento, senão vai cair no delivery. E outra, eu acho que come no horário certo, não é verdade? Sim. Horário de almoço. Ah, vai ali, escolhe o que você quer comer, pega lá Lá e né? descongela. no freezer, Isso. pega, bota no micro-ondas e come. É mais fácil, mais prático, né? E outra, não tem aquele trabalho, tem que ir fazer, daqui que faça, demora, às vezes demora para comer, então... E aí vai isso- sujar um monte de louça, É né? mesmo, Ai, é complicado demais, Isso. é difícil, né? Porque então a hoje gente pensa tem na que pensar em praticidade, todas né? essas estratégias quando a gente vai orientar a família, porque senão ela desiste do processo, É verdade. sabe? Hoje a gente tem que dar, assim, tudo meio que várias alternativas, principalmente pensando nessa praticidade, porque senão a gente Não dá perde certo. o processo. A gente Tem perde criança que os não resultados. gosta, assim como adulto. Tem adulto que não gosta, mas aí tem criança que não gosta de salada. O que, é que a gente faz para substituir?
Existe algo que substitua a salada? Porque a gente gosta que coma de tudo, né? Deixa o prato bem colorido, sim, mas é bem difícil, verdade, às vezes não quer. É bem difícil, não mas gosto, enfim. Eu acredito que é possível, eu não sou do radicalismo de que tem que comer salada. Eu acho que a criança precisa ter uma alimentação balanceada. O que a gente encontra na salada, a gente pode encontrar nas frutas, nas verduras. O que eu digo sempre é não desistir, é persistir, oferecer, que um dia... E existem maneiras de oferecer a salada. Eu não preciso oferecer uma cenoura cortada em cubinho para a criança comer. Mas o bolo de cenoura é uma alternativa dela fazer uma ingestão da Sem cenoura, dos nutrientes, né? da cenoura. Sem a cobertura. O menino gosta. Tem aquela cobertura de chocolate. De chocolate. É mais Mas gostoso. até a cobertura, a gente consegue uma estratégia. Cacauzinho, né? Um pouquinho para 70%, Isso. pelo menos. Só para não ficar mais... Exatamente. Então, a gente consegue estratégias para substituir isso. Ah, não gosta de feijão? Feijão é um grupo de leguminosas. Tem feijão, tem ervilha, grão de bico. Então, assim, a alimentação não precisa ser aquele padrão pré-estabelecido de um prato de 5 cores, feijão, arroz, salada. Não, existem alternativas para a gente trabalhar essa alimentação de uma maneira saudável. E existem os integrais. Farinha de trigo, o macarrão, o arroz integral. Vocês acham que... vamos substituir o macarrão normal pelo integral? Tá certo? Já melhora bastante, né? Tipo a farinha de trigo normal pela integral. Já melhora. Eu não Agora sei se é a o gente mesmo tem que efeito, ter acho em que deve mente ser, né? a quantidade. Isso, exatamente. Se a gente comer uma macarronada em um prato enorme... Pode ser mesmo que seja integral. Mesmo que seja integral. Sabe o espaguete de cenoura que tá na moda agora? Se a gente comer uma panelada daquele espaguete também, né? Também excesso, não dá. Excesso. É o que eu falei no início, né? O principal pra gente pensar é a quantidade. O excesso, ele é... Prejudicial. É o grande problema. Estão perguntando aqui entre a bolacha recheada e a integral. Aí vocês também estão demais, né, gente? Qual é a diferença das duas? É que a integral é melhorzinha. Menos calórica. A recheada asa E a bomba gente calórica. também tem que pensar que nem todos que são ditos integrais é verdadeiramente integrais, O problema é tá? esse, Então, assim, o acesso, como virou modismo, né, da alimentação integral, ela tá assim, esse biscoito é integral. Então é Aí na tranquilo, lista pode do comer. ingrediente tem lá farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, isso. O integral, a farinha de trigo integral, ela é lá depois do 8º ingrediente, por exemplo. E a gente sabe que a ordem que está descrita, a lista de ingredientes de qualquer produto que a gente consumir, é por ordem de maior quantidade na produção do produto. Então, se a farinha de trigo integral não vem primeiro, aquele alimento verdadeiramente não é integral. É verdade. Pra gente encerrar aqui, né, deixa eu só fazer outra pergunta. É mito ou verdade que existem aquelas dietas milagrosas, né, para crianças também? Ela vai emagrecer rapidinho. Come isso, isso e isso que vai dar certo. E aí? Totalmente mito. Totalmente mito. Nem pra Não adulto, existe. que dirá Nem pra pra criança. adulto, exatamente. Criança não faz dieta, né? A obesidade, ela sempre reeducação. é uma mudança no estilo de vida, né? Tanto é que, assim, quando a gente vê que a família está engajada naquela mudança, eu já fico esperançosa, achando que vai dar certo. Mas quando a gente vê que a família, assim, que tem uma pessoa que fica com a criança que não está afim, a gente já fica Desestimulada. com medo, desestimulada, achando que não vai dar certo. Até que ponto a criança, eu já ia encerrar, mas é rápido, viu, Adriana? Até que ponto a criança, tipo, tem que tomar alguma medicação para ajudar a emagrecer? Ou não pode? Tem Como algumas adulto. medicações, Adulto, geralmente tem algumas toma alguma coisa pra dar uma medicações que hoje ajudada. em dia dá pra gente fazer, mas assim, são casos isolados, são casos escolhidos, são mesmo aquelas que não teve jeito com as mudanças. E os estudos, agora que está começando com estudos com crianças acima de 10 anos, né? Assim, estão começando a liberar a partir de 10 anos, mas antes disso é bem difícil a Agora, gente fazer. tem gente que nem come nada e engorda. O que é isso? Tá engordando, mas não come nada, come pouco, às vezes é por causa da besteira, eu acho, né? Que come alguma coisa assim. Existe, mas não né, come doutora? nada Esses e que não engorda. comem Será que é nada tireoide, engorda? alguma outra coisa, alguma coisa de saúde? A
maioria das vezes, quando a gente vai ver bem direitinho, não é muito bem nada. Bem que nada, essa criança, é o que eu ia essa dizer. Quando a pessoa gente começa a investigar... Mas, realmente, existe algumas obesidades que são por algumas síndromes, que são por algum desbalanço hormonal, mas é a minoria, sim, muito minoria mesmo. Menino que é magro demais. Eita, rapidinho, bem rapidinho, porque o meu não come nada. Menino que é magro demais, não come nada. Aí você, menino come e o menino não come. Né? A gente fica querendo que o menino come para ele engordar um pouquinho, né? Tem isso também. Tem mãe que dá, eu não sei se é o caso de algumas mães, né? Já teve biotônico, fontora, não sei o quê. O povo dava tudo pro menino engordar porque achava bonitinho. Olha o menino mais cheinho, mais gordinho. Olha de peixe. Olha o menino magro, meu Deus do céu. Eu acho que esse menino tá desnutrido, não tá comendo nada. Aí chega no... Menino, esse menino tá comendo não, Enfim, né? Tem também as crianças que não comem. Verdade. Muito. Ou come muito e não tem tendência de engordar, tem isso também. Mas come muita besteira. Isso também pode prejudicar a criança, mesmo ela sendo magra? Sim, sem dúvida. A gente tem até o seletivo obeso, né? Seletivo obeso. Isso, porque tem gente que não come tem, nada, né? mas só come os fast food. Então, Esses aí são os mais difíceis. Os mais difíceis, a mudança. Tem que ter cuidado com a gordura do fígado também, né? Isso. Tem muitas todas crianças as obesas que têm Bem gordura comum. no fígado e tem que controlar a questão da alimentação. E aí, associada a tudo isso, a gente não pode esquecer da atividade física, né? É verdade. Não pode esquecer da atividade física, que é o complemento. Um complementa o outro, não é, meninas? Eita, Jesus, se eu pudesse ficar aqui conversando mais. Porque quando a gente tem filho, a gente fica aqui querendo tirar as dúvidas, né? Mas, meninas, obrigada pela participação de vocês. Voltem mais vezes. Foi ótimo o nosso bate-papo. E quem quiser entrar em contato com as meninas, né? Tem o Instagram dela aí. Coloca aqui o Instagram de Amanda, de Carla também, tá aí, gente. Quem quiser ir em contato com elas, através do Instagram. Quem quiser tirar dúvidas também, pode perguntar bastante aí as meninas, que elas vão tirar as dúvidas de vocês, tá? Obrigada, viu, gente? Maria. Olha só, vamos a um pequeno intervalo.